Guys, bom dia. Eu espero que todos estejam bem, na graça de Deus. Hoje não tenho muita coisa, senão trazer uma simples leitura da Bíblia. Temos, mas apenas uma simples leitura da Bíblia. Isso é a primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, versículo de número 1. Diz assim: Agora, irmãos, que lê... Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês. Vocês o receberam e a sua fé está solidamente edificada sobre esta mensagem. E é esta a boa nova que os salva, se vocês ainda crerem firmemente na palavra que eu anunciei a vocês. Senão, vocês creram em vão. Eu lhes transmiti desde o início o que me foi transmitido, isto é, que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras. 4. E que foi sepultado e ressuscitou 3 dias depois, segundo as Escrituras. 5. Ele apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois, 6. Depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, muitos dos quais ainda estão vivos, embora alguns já tenham morrido. 7. Depois apareceu a Tiago e, mais tarde, a todos os apóstolos. 8. Por último, ele apareceu também a mim, bem depois dos outros, como se eu tivesse nascido fora dos tempos. 9. Pois sou o menor merecedor de todos os apóstolos. Nem deveria ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça que ele me concedeu não ficou sem resultados, pois tenho trabalhado mais arduamente do que todos eles, embora não fosse eu que efetivamente estivesse fazendo a obra, e sim a graça de Deus que está comigo. 11. Não faz diferença alguma quem trabalhou mais arduamente, se eu ou eles. O importante é que nós pregamos o evangelho a vocês e vocês creram nele. Mas se vocês creram no que nós pregamos, ou seja, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque alguns de vocês andam dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Pois, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. 14. E se ele ainda está morto, então toda a nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. E nós, os apóstolos, seremos todos considerados falsas testemunhas de Deus, porque dissemos que Deus ressuscitou a Cristo. E isso, logicamente, não é verdade. Se os mortos não ressuscitam, 16. Se eles, os mortos, não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão sob condenação dos seus pecados. 18. Nesse caso, todas as pessoas que já morreram em Cristo estão perdidas. E se o fato de sermos servos de Cristo só nos traz esperança para esta vida, então somos mais infelizes de todos os homens. 20. Mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos e tornou-se o primeiro entre muitos dos que já morreram. A morte veio ao mundo por meio de um só homem. E a ressurreição dos mortos também veio por meio de um só homem. 22. Pois
Assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 23. Cada um, entretanto, por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando Cristo voltar, todo o seu povo viverá de novo. 24. Depois disso virá o fim, quando ele devolverá o reino a Deus, o Pai, depois de destruir todo domínio, autoridade e poder. 25. Porque Cristo reinará até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Uau! O último inimigo a ser destruído será a morte. Porque o Pai sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Yes. Excepto, naturalmente, que Cristo não domina sobre o próprio Pai. Isso é verdade. Excepto, naturalmente, que Cristo não domina sobre o seu próprio Pai. Ninguém domina sobre o seu próprio Pai, que lhe deu esse poder de dominar. 28. Quando Cristo finalmente tiver ganho a batalha contra todos os seus inimigos, então o próprio Filho também se colocará sobre as ordens daquele que lhe deu a vitória sobre todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. 29. Se os mortos não ressuscitam, que farão aqueles que se batizaram pelos mortos? Porque batizar-se pelos mortos, se eles não ressuscitaram algum dia, uau, let's go. Por isso que devemos nós mesmos estar arriscados continuamente em nossas vidas, enfrentando perigos em todo instante, pois eu enfrento a morte diariamente, irmãos. Isso é tão verdadeiro quanto ao meu orgulho em ver o crescimento de vocês em Cristo Jesus. Yes, nosso Senhor. 32. E que vantagem há em lutar contra os animais selvagens em Efésios, se é somente pelo que eu ganho nesta vida aqui na terra? Se é verdade que os mortos não ressuscitam, façamos conforme diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Yes. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem bons costumes. Esses que andam a falar que a ressurreição não existe são as más companhias. Tomem o juízo e deixem de pegar para a sua vergonha. Eu lhe digo que alguns de vocês nunca realmente conhecem a Deus. 35. Alguém, entretanto, poderá perguntar: como é que os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão eles? 36. Não faça essas perguntas tolas. Esse tipo de perguntas são perguntas tolas, segundo Paulo. São todas elas como que vão ressuscitar. Coisinhas assim. Vocês encontrarão a resposta em seu próprio quintal. Uau! Yeah, the answer you will find in your stand. No seu próprio quintal você vai encontrar qual quintal? Quando chegar a vez. Quando se enterra uma semente no chão, ela não se transforma numa planta, a não ser que morra primeiro. E quando você semeia, não semeia o corpo já formado da planta. Yes, tudo o que se enterra no chão é uma semente de trigo ou outra semente qualquer. Deus então lhe dá um corpo novo, bem bonito, exatamente a espécie que ele deseja que ela tenha. É uma espécie diferente de planta, cresce de cada espécie de semente, tal como a tipo, é muita coisa. Mas tudo, eu só disse que traria uma leitura, mas uma coisa impressionante aqui é quando ele diz assim: agora, irmão, quero que lembre do evangelho que eu anunciei a vocês. Vocês o receberam e a fé está solidamente edificada sobre esta mensagem, a mensagem que eu tenho pregado. E diz: e esta é a boa nova que os salva, se vocês ainda crerem finalmente na palavra
que eu anunciei a vocês são palavras de Paulo. Se não, vocês crerão em vão. Eu lhes transmiti desde o início o que me foi transmitido pelo meu Pai. Isto é, que Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras. Yes. E que foi sepultado e ressuscitou 3 dias depois. Olha para isto, preste atenção nisso. Isso é muito importante. Ele apareceu a Pedro primeiro e mais tarde aos 12. Depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Muitos dos quais ainda estão vivos, embora alguns já tenham morrido. 7. Depois apareceu a Tiago. Uau! Depois apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Olha para isso. Olha para isso. Isso é muito importante para a sua vida. É muito importante para a sua vida. Olha para isso. Por último, ele apareceu também a mim. Está dizendo que por último, é como se você também dissesse, por último, Jesus também apareceu a mim, depois de ter aparecido aos apóstolos, a 500 pessoas, aos irmãos, aos discípulos, todos eles. Ele, Paulo, depois fala uma coisa muito importante aqui no versículo, diz, por último, entende? Por último, depois de ter se feito presente na vida de muita gente, por último, ele diz que apareceu também a mim. Quer dizer que a mim não me deixou de fora, também apareceu. Então, essa é uma mensagem que você tem que dizer às pessoas que dizem que porque eu estive no início, eu vi isso no início, depois conheci a Jesus no início. Tá bom, não tem problema. Ele pode ter aparecido primeiro assim, aos outros irmãos podem ter batizado aqueles todos eles. Não existe nenhum problema, mas também chegou a minha vez. Por último, ele apareceu também a mim. Bem depois dos outros. Olha, escuta o que está a dizer depois da vírgula. Bem depois dos outros. Como se eu tivesse nascido fora dos tempos. Ele aparece a mim. Apareceu a mim também como se eu tivesse nascido fora do tempo. Quer dizer que eu, do jeito como as coisas aconteceram, para mim, na minha eleição, na aparição de Cristo na minha vida, é como se eu não tivesse nascido dentro do tempo, é como se eu tivesse nascido fora dos tempos, fora dos tempos. Aqui no versículo de número 9, ele diz assim, pois sou o menos merecedor de todos os apóstolos. Sou o menos merecedor de todos os apóstolos. Nem deveria, está a dizer, escuta o que Paulo está a dizer. Está a dizer que nem deveria ser chamado de apóstolo, porque perseguia a igreja. Nem deveria ser chamado apóstolo, nem deveria ser chamado de irmão, nem deveria ser chamado de todo mundo. Por quê? Porque perseguia a igreja. Aqui no versículo 10 diz, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a graça que me concedeu não ficou sem resultado. A graça que ele me concedeu não ficou sem resultado. Quer dizer que na graça que Deus colocou, Paulo está dizendo, na graça que Deus colocou em mim, não ficou sem nenhum resultado. Quer dizer que essa graça produziu resultado, pois tenho trabalhado mais arduamente do que todos eles, embora não fosse eu efetivamente estivesse fazendo a obra. E sim, a graça de Deus que está comigo. Ele reconhece que tinha a graça de Deus. Mas olha para isso, é mais importante. Eu quero fechar com isso. Não faz diferença alguma quem trabalhou mais arduamente, se eu ou eles. O importante é que nós pregamos o evangelho a vocês. E vocês fizeram o quê? Vocês creram. Percebem, né? Então, ele diz que tudo isso não é importante. Quem trabalhou mais arduamente, quem fez, diz que isso não importa. O importante é que nós pregamos o evangelho a vocês. E vocês também creram naquilo que nós pregamos. Mas se vocês creram no que nós pregamos, ou seja, que Cristo ressuscitou entre os mortos,
por algum de vocês. Então ele disse que tudo são palavras de Paulo. Percebe, né? Então, essas palavras têm que servir de palavras motivadoras para todos nós. Não importa. Há pessoas que dizem, gingam por primeiro terem estado no ministério nos primeiros anos. Gingam por isso. Há pessoas que gingam por isso. Gingam por terem se batizado primeiro. Há pessoas que gingam por terem aberto igrejas primeiro. Há pessoas que gingam por isso. Por isso Paulo ele no meio diz que ele para mim apareceu para mim por último. É como se eu tivesse nascido fora dos tempos. Mas uma coisa importante é que ele apareceu a mim. That is important. A coisa importante é que ele apareceu a você. Só se não tivesse aparecido. Não importa se apareceu antes ou apareceu depois. Mas Cristo apareceu a si. Se você está seguindo a ele por causa do Evangelho, é que também apareceu assim. O que é preciso é que você precisa fazer a diferença. Por isso ele diz assim. Aqui ele diz mais uma coisa. Ele diz uma coisa muito grande. Pois eu sou o menos merecedor de todos os apóstolos. Sou o menos. Por quê? Porque eu era pecador, perseguidor da igreja. Eu não merecia, sou o menos merecedor de todos os apóstolos. Merecedor do quê? Da graça. Nem deveria ser chamado de apóstolo porque perseguia a igreja. Nem deveria ser chamado cristão. Nem deveria ser chamado. Por quê? Porque eu persegui a igreja. Não deveria. Mas pronto, sou chamado. Aleluia. Sou chamado. Não deveria, mas sou chamado. Há pessoas que dizem, aquele ali nem deveria ser crente. Não deveria, segundo a sua opinião, mas sou, pela graça de Deus, sou. Não, isso é coisa de não deveria, não deveria. É coisa das pessoas, mas eu sou. Ainda que eu não deveria, por causa dos meus pecados, por causa do meu comportamento, por causa de tudo isso, mas sou. Mas pela graça de Deus eu sou. Sou o que sou. E a graça que Ele me concedeu não ficou sem resultado. Isso é verdade. A graça que Deus me deu não ficou sem resultado. Sim. Sim, isso mesmo, irmã Lourdes. Não ficou sem resultado. A graça que Deus me concedeu é visível, é notório. Aleluia. Então, Ele apareceu. Então, é muito bom. Por isso a Bíblia diz que melhor é o fim do que o início das coisas. Então, apareceu primeiro em muita gente, mas quando ele diz, eu fiz mais que todos eles. É o que Paulo diz, ele diz, eu fiz mais que todos eles, eu trabalhei mais que todos eles. Caminharam com ele, lhe viram, partilharam tudo, sentaram com ele. Mas eu apareci. Ele me aceitou sem ser merecedor. Então, você pode pensar que não é merecedor. A graça de Deus que mais fala é a graça de Deus nas nossas vidas. Entendeu? E a graça não é vista segundo como os homens eles querem. Aleluia. A graça de Deus depende dele, Deus. Por isso ele diz, são menos merecedores, mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto quando ele diz que a graça, e a graça que ele nos concedeu não ficou sem resultado. Pessoas podem querer apagar, mas a nossa pregação, a graça que Deus colocou em nós, produziu resultados. Produziu resultado e ainda vai continuar a produzir resultado. É notório, houve resultado. Houve resultado. E sempre, enquanto estivermos em pé, escreva, irmã Lourdes, enquanto você estiver em pé, enquanto você caminhar, a graça de Deus sempre estará sobre a sua vida. E a graça de Deus está a ser vista na tua casa, na sua família. Você consegue ver a graça de Deus. E todos quantos estão ao redor, talvez aqueles que apareceram primeiro, que diziam, você não merecia estar ao lado, ao lado do irmão, não merecia estar com o irmão, mas
É só dizer, não era merecedor. Sim, é só dizer, eu não nego isso, dizer, não era merecedor de estar onde eu estou, mas a graça de Deus é que me fez estar onde eu estou. Pois eu sou menos merecedor, não merecia, nem deveria ser ou estar, aleluia, nem deveria ser ou estar onde eu estou ou que eu sou. Não deveria. Por quê? Porque eu persegui a igreja, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça que Ele me concedeu produz resultados. É exatamente o que você tem que dizer, irmã Laurine. É exatamente o que todos vocês estão me acompanhando precisam dizer. Não merecia, mas pela graça de Deus. E eu sou o que sou. E a graça que Deus me deu está a produzir resultados. Está ou não está? Está. Está a produzir resultados. Por isso toda vez dizem, tudo é a graça de Deus. Porque a graça de Deus está a produzir resultados sobre você. Olhando para si, nós estamos vendo a graça. Que a graça de Deus continue te acompanhando. May the grace continue following you in the name of Jesus. Que a graça de Deus continue te perseguindo. E a graça de Deus ainda será notório nas nossas vidas. Que Deus abençoe a ti, abençoe a todos quantos estão nos acompanhando. Em nome de Jesus, eu profetizo mais graça de Deus na sua vida. Mais graça de Deus na sua vida. Mais graça de Deus na sua vida. Um beijão e forte abraço. Tchau, tchau para todos. Até amanhã, se Deus quiser.